Diga a verdade, porque de qualquer maneira, ela vai se tornar conhecida. Essa frase de Ivy Lee, impactante e pioneiro das relações públicas, ressoa até os dias de hoje, destacando a importância da transparência e da autenticidade em nossas interações comunicativas. Ao longo das décadas, nossa jornada tem sido verdadeiramente fascinante. Eduardo Pinheiro Lobo, nosso patrono das relações públicas no Brasil, nos ensina que o público tem o direito de saber tudo. Sua visão pioneira trouxe uma nova dimensão às relações públicas, elevando-as a um patamar de transparência e responsabilidade. No final do mês de janeiro de 1914, a Light & Power CO Limitada estabelece o primeiro departamento de relações públicas aqui no Brasil, marcando o início de uma era de interação com a imprensa e autoridades, além de esclarecimento da opinião pública. E é assim que iniciaremos a nossa jornada pela história de relações públicas no Brasil. É legal ressaltar que os principais fatos que marcaram a história das relações públicas desde a fundação deste departamento até meados de 1950 se dá primordialmente no meio estatal e governamental. Dentro dessa época, indo para o campo empresarial, ocorre em 1929 a instalação da primeira multinacional de propaganda no Brasil, a Thomson. Porém, até onde conhecemos, a literatura sobre esta fase é escassa. O contexto histórico em que a profissão se desenvolve é de forte controle da informação por parte do Estado, criando diversos órgãos que praticavam abertamente a censura, como, em 1934, o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, posteriormente substituído em 1939 pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Eram diretamente subordinados à Presidência da República, no qual obtinham controle das informações a serem divulgadas. Uma observação sobre esses departamentos é que eles usavam técnicas de propaganda no intuito de promover e apresentar Getúlio Vargas como pai dos pobres. Avançando para 1947, as relações públicas eram vistas principalmente como uma arte aplicada, focada em atividades operacionais e relacionamento entre organizações e os seus públicos. Já em 1951, a Companhia Siderúrgica Nacional criou o primeiro departamento de relações públicas genuinamente brasileiro, sinalizando um passo importante no desenvolvimento da profissão em solo nacional. Em 1962, Cândido Teobaldo de Souza Andrade lançou o primeiro livro brasileiro sobre relações públicas, destacando a importância prática da profissão. Enquanto isso, em 1967, o primeiro curso superior de relações públicas foi cofundado na ECA USP, contribuindo significativamente para a sistematização e reconhecimento da atividade aqui no Brasil. Em 1984, Eduardo Pinheiro Lobo foi declarado patrono das relações públicas no Brasil, ressaltando sua visão de que o público tem o direito de saber de tudo. Mas foi em 1986 que Teobaldo sugeriu que as relações públicas se expandissem na pesquisa, na comunicação e participação, indicando a necessidade de percebê-las como um campo acadêmico. No entanto, não podemos esquecer do papel crucial desempenhado por Margarida Kunsch. Ela foi quem nos guiou em direção à comunicação integrada, mostrando-nos que a profissão vai além do simples relacionamento com o público. Como Margarida Kunsch sabiamente afirmou, a comunicação é uma ponte entre o que somos e o que os outros pensam que somos. Avançando para a década de 2000, Mircea Stubočaka apresenta a ideia de Eduardo Pinheiro Lobo como pioneiro da difusão das técnicas de relações públicas no Brasil, inspirado pelo trabalho de Ivy Lee nos Estados Unidos. E, finalmente, em 2007, a dissertação de Lenine Guimarães Freitas destaca o papel da publicação RP em Revista no desenvolvimento das relações públicas no Brasil. E assim, chegamos ao presente, onde a profissão de relações públicas se concentra mais do que nunca na comunicação por meio dos relacionamentos. Desde o pioneirismo de Ivy Lee até a transparência de Eduardo Pinheiro Lobo e a visão integrada de Margarida Kunsch, continuamos a evoluir. Ao longo da nossa história, transitamos por diversos cenários, corporativo, institucional, político e acadêmico, ampliando nossa visão profissional, adaptando-nos às necessidades de uma sociedade em constante mudança.